Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. E bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham pela televisão e pela internet, tv.cançãonova.pt. E já sabe, se tem algum amigo ou alguém que conheça que não tem a TV Canção Nova, pode sugerir, olha, podes ver toda a programação através do tv.cançãonova.pt. Hoje vamos falar no programa sobre um dos mais recentes beatos da Igreja, Carlo Acutis, o jovem cyberapóstolo da Eucaristia. Faleceu com apenas 15 anos, em 2006, de leucemia fulminante. Em 2018, o jovem que usou a net para espalhar a fé foi declarado venerável. A 10 de outubro de 2020 foi reconhecido como beato. É com imensa alegria que acolhemos no programa Manhã Viva o autor do livro Não Eu, mas Deus, biografia espiritual de Carlo Acutis, publicado pela Paulus Editora e de autoria do padre Ricardo Figueiredo, a quem eu dou as boas-vindas. Bem-vindo. Muito obrigado e um bom dia a todos os que nos acompanham. Padre Ricardo Figueiredo, inicie esta nossa manhã com um momento de oração, por favor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta manhã, Senhor, nós vos damos graças porque nos criastes, porque nos chamais à vida, porque renovais sempre a promessa do vosso amor. Hoje, neste dia em que nos dirigimos de forma particular o nosso olhar para a história, para a vida, para a espiritualidade do beato Carlo Acutis, depois rezamos pedindo a sua intercessão. Ó Pai, que nos destes o testemunho apaixonado do jovem beato Carlo Acutis, que fez da Eucaristia o centro de sua vida e a força de seu empenho diário, para que também os outros vos amassem acima de todas as coisas, fazei com que possa ser em breve considerado um dos santos da vossa Igreja. Confirmai a nossa fé, alimentai a nossa esperança, revigorai a nossa caridade. À imagem do jovem Carlo, que ao crescer com estas virtudes, agora vive perto de vós. Concedei a graça que tanto desejamos. Confiamos em vós, Pai, e no vosso amado Filho Jesus, na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão do vosso beato Carlo Acutis. Amém. Amém. Padre, vamos agora sentar-nos aqui na nossa sala de estar para iniciarmos a nossa conversa. E hoje vamos começar a falar sobre este beato. Acredito que aí em casa haverá uma grande curiosidade para saber um bocadinho mais sobre este jovem beato Carlo Acutis. Mas antes de entrarmos nesta temática, queremos saber um bocadinho quem é o Sr. Padre Ricardo Figueiredo. Então sou Padre Ricardo, tenho 30 anos, nasci no ano de 90. Neste momento sou pároco das paróquias de Óbidos, a dos Negros e Gaeiras, 4 paróquias do concelho de Óbidos. Também dedico-me assim, à escrita de alguns livros, e sobretudo nestes últimos anos estudando a vida de alguns exemplos de santidade jovem, e também estou a terminar neste momento o ciclo de estudos de doutoramento. Portanto, Sim. Nestes dias entregarei a minha tese e, portanto, também termino assim a formação em teologia, no meu caso, teologia dogmática. Sim. Sou o mistério da Igreja. E é isto. É um padre muito jovem, como eu já tinha dito antes de começarmos aqui o programa, até estava a comentar, não, um padre tão jovem já tem tanta literatura escrita. Como é que nasceu a sua vocação ao sacerdócio? Eu fui formado numa família de origem católica e, portanto, com a vida normal daquilo que são tantos jovens no nosso país de famílias católicas. Portanto, batizado muito cedo, fiz o percurso da catequese na paróquia de Belas, sou natural da paróquia de Belas, no concelho de Sintra, e fui fazendo a formação e o caminho normal. Por volta dos meus 13, 14 anos, surgiram as típicas dúvidas de fé e todo o questionamento normal dos adolescentes, né, que achamos que já controlamos a nossa vida
portanto, ali uma crise de fé, uma crise de desistir da catequese, assim, mas como é óbvio, com 13, 14 anos, a nossa mãe ainda tem... Ainda tem algum poder. Exatamente. Sobre nós. Se bem que não me obrigou a ir à catequese, Sim. mas ia, cada Insistindo. sábado que eu não ia, ela ia insistindo, ia dizendo, mas porquê é que não voltas, mas porquê é que... Até que há um dia em que, pronto, tanta insistência, cedi, voltei à catequese e, de facto, houve ali algum passo, nunca consegui perceber muito bem o que é que foi, mas que, de facto, gosto de estar lá e há algo que me chama, há algo que me leva a rezar, que me leva a aprofundar, sobretudo, eu sempre gostei muito da área das ciências positivas. Sim. E, portanto, todas as dúvidas que eu tinha eram as típicas dúvidas sobre fé e ciência, como é que isto tudo se articula. E, de um momento para o outro, tenho uma catequista que me vai respondendo a estas questões. Ao mesmo tempo, tinha acabado de chegar lá à paróquia de Belas um padre acabado de ordenar, o padre Luís Barros, que hoje em dia está na paróquia de Mafra, que tinha formação em geologia, Sim. antes de ir para o seminário, e começa a responder às minhas questões, às minhas dúvidas, e de facto começa aqui um caminho que levou logo a seguir a querer, portanto, ir à missa, tenho de envolver na comunidade, vou ter com a minha catequista e digo que quero ser acólito na missa. Vou para acólito, aí então, nestes diálogos com o padre Luís e com os outros padres da paróquia, e na integrar assim, os grupos da paróquia, eu vou fazendo assim este caminho. E claro, quando estão pacificadas as dúvidas de fé, a questão é a seguinte: se Deus existe, se Deus me ama e se Deus tem um projeto de santidade e felicidade para mim, então qual é esse projeto que Deus quer? Não é? E aí começa o discernimento vocacional. Sim. Que me leva depois a entrar no seminário. Entrei no seminário menor, portanto fiz o percurso do seminário do Patriarcado de Lisboa. Estive ali aos 18 anos, novamente, muitas dúvidas, muitas questões. Saí do seminário há algum tempo, um tempo fora do seminário, na paróquia, e depois volto a entrar com 21 anos no Seminário dos Olivais e faço então a reta final de formação, sendo ordenado padre aos 25 anos. E é algo que, mesmo passado 5 anos, é uma alegria imensa ser padre. Claro, com certeza, imagino. E desde já, parabéns pelo seu sim. Muito obrigado. A Deus por esse coração dócil e que não desistiu de procurar aquela que era a vontade de Deus. Isso é muito Nosso Senhor também não nos dá muita oportunidade porque fica sempre, mesmo quando eu tentava fugir... É verdade. Eu até escolhi, quando foi a minha ordenação de padre, escolhi para a Pragela uma frase do Evangelho de São João e depois pus também um excerto do Salmo 138, ainda que voasse nas asas da aurora, ainda que fosse até ao fundo dos abismos, aí, Senhor, a tua mão me guiaria e nunca... Sim. E o Senhor não nos abandona. O Senhor, é verdade. Quando nos escolhe, sentimos-nos muito livres, mas também a questão não deixa de aparecer. Isso eu senti muito de uma forma muito real todas as vezes que fugi, todas as vezes que quis abraçar outros projetos que não aquele que Deus queria para mim. Nosso Senhor nunca larga, não é? Nossa consciência fica ali. Exatamente. O Espírito Santo vai tocando e cria-nos assim umas armadilhas no caminho para nós lembrarmos porque é que eu estou a fugir. Porque é que eu estou a fugir de ser feliz. É verdade. Antes de iniciarmos o tema do Carlo Acutis, queria que nos falasse sobre todas as outras obras que já publicou. Um bocadinho. Sim, brevemente. Então, eu tenho 10 livros publicados neste momento. Divido aquilo assim em grupos. Portanto, há dois livros que são reflexões mais de fundo de teologia. Portanto, um sobre a caridade divina no pensamento de São Tomás de Aquino, que foi a minha tese de mestrado, e depois a minha tese da chamada licenza, de segundo grau canónico, que é sobre os fundamentos de uma teologia da santidade. Portanto, entre dois teólogos, um diálogo entre dois teólogos, um católico e um protestante. Portanto, entretanto, há de ser publicada a tese de doutoramento, que também vai sobre a teologia da catolicidade, que também irá para este âmbito. Mas tenho estas duas obras de teologia. Tenho um livro de orações, e eu alegro-me sempre de ser o primeiro livro que eu publiquei. É um livro, uma via matris, portanto, um caminho, uma meditação sobre as 7 dores de Nossa Senhora, e alegra-me muito por ser o primeiro livro que eu publiquei, ainda antes de ser padre, ainda era diácono, ser sobre Nossa Senhora. E digo muitas vezes, eu pretendo que espero que o meu último livro, que eu um dia publique, seja sobre Nossa Senhora. Tem essa devoção? Sim, é desde cedo, família católica portuguesa, exatamente. Faz parte. Não fui, já agora só falando de Nossa Senhora, estamos em Fátima,
Eu não fui consagrado explicitamente a Nossa Senhora, em Sim. pequeno isso não, mas tive um pequeno problema de saúde, um pequeno caroço, e a minha mãe, na altura, quando tiraram uma amostra para fazer análises para saber o que era aquilo, entre tirarem a amostra e sair o resultado, a minha mãe trouxe-me a Fátima. Eu era pequenino, tinha poucos anos, portanto eu digo sempre que essa foi a minha consagração. A minha mãe Sim. entregou-me a Nossa Senhora ali, eu digo sempre que Nossa Senhora olhou para mim ali de Fátima e disse: este é meu. Escolheu-me para padre e foi ali que ficou Ficou a marca. Exatamente. E portanto, uma devoção à Nossa Senhora que sempre alimentou a minha vida espiritual, desde pequenino. Sim. A minha mãe até conta de vez em quando alguns episódios de me encontrar, tinha uma imagem da Nossa Senhora no meu quarto, que era mim, que era o meu irmão, de vez em quando a rezarmos, quando alguma coisa não corria tão bem, Sim. nos apanhar a rezar a Nossa Senhora e diante de Nossa Senhora a pedir alguma coisa em particular. E, portanto, esta devoção, e portanto tenho este desejo, não sei se Nosso Senhor me vai conceder, mas pelo menos tenho este desejo de o último livro que um dia publicar, que seja novamente sobre voltar Nossa a Nossa Senhora. Depois tenho um conjunto de 3 livros que foi um desafio que me foi feito pelo Instituto Diocesano de Formação Cristã, do Patriarcado de Lisboa. Portanto, no Patriarcado de Lisboa houve há alguns anos o Sínodo Diocesano, do qual resultaram 3 desafios para 3 anos de recepção Sim. sinodal. O último ano duplicou com a pandemia, foram 2 anos. E então o Instituto Diocesano lançou-me o desafio de criar algum subsídio que ajudasse a Diocese e os grupos da Diocese a formar-se nestes temas. E daí resultou, então, o primeiro livro com um guia de leitura de alguns temas selecionados da exortação apostólica Verbum Domini, a Palavra Sim. do Senhor, do Papa Bento XVI. Foi o ano da Palavra. Depois, o segundo ano foi o ano da Liturgia. Então, recolhi vários textos da autoria do Papa Francisco sobre a liturgia e daí resultou a Liturgia segundo o Papa Francisco, foi o segundo manual. E o terceiro subsídio, em que o último ano era o ano da caridade, fazer Sim. da Igreja uma rede de relações fraternas, e neste sair com Cristo ao encontro todas as periferias, e depois fazer da Igreja uma rede de relações fraternas, então olhar o mistério da Igreja, nos 2 primeiros capítulos, então, das 2 primeiras partes, o mistério da Igreja em si, e depois o terceiro, então, exatamente a caridade, como é que a Igreja se realiza na missão. E um livro que saiu aqui durante a pandemia, que foi um desafio, que era o Tríodo Pascal Vivido em Família. Foi ali que começou a pandemia, o confinamento, e a Paulos, editora, lançou-me o desafio de: padre, queria alguma coisa para as famílias rezarem na Semana Santa. E eu, pronto, lancei ali as mãos ao trabalho. Esse livro até ficou online, não foi? Exatamente. Eu vi esse livro, foi muito bom. Disponível. E então, esse foi o livro de maior divulgação até Sim, agora, quer sim. em Portugal, quer por outras partes do mundo, mesmo algumas traduções que se fizeram desse livro, que foi ali ad hoc Sim. para esta situação, para se viver o Tríodo Pascal em família, em casa, em confinamento. E depois os últimos 3 livros sobre estes exemplos de santidade. Não são os últimos 3, Sim. isto está tudo misturado depois, cronologicamente, mas o primeiro livro sobre um santo surfista, sobre a vida do servo de Deus Guido Schäfer, do Rio de Janeiro. O segundo livro sobre o Carlo Acutis, foi Sim. o segundo desafio. E o terceiro livro, que também foi fruto também do confinamento, foi a biografia também espiritual do santo São José Sánchez del Rio, um jovem mártir da Igreja, Sim. da perseguição à Igreja Católica Mexicana, nas primeiras décadas do século XX, e que temos este grande modelo deste jovem de 14 anos que entregou a vida por Cristo. Escreveu o livro Não Eu, Mas Deus, biografia espiritual de Carlo Acutis. Quem é Carlo Acutis? Isto tem sido a pergunta a que eu mais respondo nos últimos tempos para Portugal e Brasil. Tem sido assim, um tempo intenso e é muito bonito ver com o interesse que há em torno desta vida do Carlo Acutis. O Carlo Acutis, eu gosto sempre de começar, é um jovem como tantos outros jovens. Eu gosto sempre de começar por isso. Sim. Nasceu em 1991, em maio, 3 de maio de 1991. Isto é logo uma das coisas que a mim me causou muita proximidade, porque é um ano mais novo que eu. É. E, portanto, é para pensarmos que já devia Causou ser santo, impacto. ainda não sou, ainda ando a caminho e, portanto, estamos aqui próximos. Portanto, nasceu em 91.
Carlo Acutis nasce numa família católica não praticante. Em primeiro lugar, este é um dos pontos importantes para percebermos a história do Carlo Acutis. Há uma entrevista da mãe, Antónia Salzana Acutis, que diz que eles eram católicos de ir 3 vezes à missa, era no batismo, na primeira comunhão e no casamento, e não punha mais os pés na igreja. Sim. E então o Carlo nasce numa família sem esta referência cotidiana, sim, mas com uma referência católica, sobretudo do lado paterno, dos avós paternos, que fazem uma pressão para ele ser batizado. Ele é batizado apenas com 15 dias na Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Londres. Ele nasce em Londres, muito cedo muda-se para Milão, a família muda-se para Milão, e portanto ele cresce na cidade de Milão. Providencialmente, os pais contratam uma ama, os pais estão muito ligados ao mundo financeiro, contratam uma ama de origem polaca, católica, portanto, como os bons polacos, os muitos e bons polacos. Sim. E esta ama vai ser providencial porque, à medida que toma conta daquela criança, também vai-lhe dando os primeiros valores, as primeiras instruções da fé. Sim. Não é? Quem é Jesus, quem é a Nossa Senhora, que devemos amar Jesus, que devemos rezar, que devemos amar Nossa Senhora. E aquela criança de 3, 4 anos vai assimilar esta evangelização, esta catequização por parte daquela ama e vai dar muitos sinais desde pequeno. E é algo que começa logo a ser estranho. Como eu dizia há pouco, a mãe católica não praticante, e acontecia muitas vezes ir na rua com o filho e passarem por uma igreja e o filho dizer vamos ali à igreja dizer olá a Jesus, vamos dizer olá a Nossa Senhora, dar um beijinho a Jesus, dar um beijinho a Nossa Senhora. E aquela criança vai dando estes sinais. O que é que vai acontecer? Como todas as crianças, o Carlo Acutis cresce, amadurece e começa a pôr questões mais difíceis. E a mãe vê-se numa situação um bocadinho complicada, porque não sabe, não tem a instrução na fé para responder às questões do filho. E neste caminho, o que é que ela faz? Vai ter com um padre, pede ajuda ao padre, se podia trazer lá o filho, para o filho para o padre esclarecer as dúvidas do filho. E o padre é providencial, que faz um desafio a Antónia, que é dizer-lhe porque é que não estuda. Porque é que não estuda a senhora? Mesmo. Porque é que a Antónia não estuda para responder às dúvidas do seu filho. Boa. E ela, de facto, começa então o trabalho, estudar o catecismo, começa a estudar e, de facto, acontece aquilo que nós sabemos, todos nós sabemos, que só amamos aquilo que conhecemos. Nela foi ao contrário, portanto, ela começou a conhecer e começou a amar e, portanto, começa um caminho de conversão, depois o pai também levado por esse caminho de conversão, de tal forma que a Antónia diz hoje em dia que o Carlo foi o seu salvador, entre muitas aspas, Sim. porque, de facto, foi por este amor do filho a Nossa Senhora e a Nossa Senhora que ela foi conduzida à conversão. Ora, aquele rapaz dá muitos sinais de devoção a Jesus, de amor a Jesus, de conhecimento de fé, e então pede muito para receber a primeira comunhão. E neste seu pedido para receber a primeira comunhão, antes do tempo próprio da recepção da primeira comunhão, é pedido então a um bispo se é dada autorização para o menino receber a primeira comunhão mais cedo. É dada essa autorização para receber a primeira comunhão com 7 anos, e aquele menino, desde que recebe a primeira comunhão, começa a procurar ir à missa todos os dias, começa o seu caminho de confissão também, semanal, o terço diário e a oração diária. E estes vão ser o grande pulmão, os grandes pulmões da vida do Carlo. Portanto, a oração, a devoção à Nossa Senhora, a Eucaristia e a confissão. Vão crescendo, ao mesmo tempo, ele nasce, como eu disse, em 91, e assiste e vive toda aquela transformação que a minha geração viveu, que foi descobrir os computadores, descobrir a internet, que certamente o Carlos ainda passou por aquela fase da internet, aquele barulhinho que nós ficávamos a esperar que a internet começasse a marcação das placas de rede e tudo. E ele vê aqui uma oportunidade de evangelização, vê uma oportunidade primeiro, uma oportunidade de formação e depois uma oportunidade de evangelização. E então ele começa a aprofundar os conhecimentos de informática, de uma forma prodigiosa, muito talentosa para a criança e para a idade que tinha. Sim. De tal forma que amigos dos pais que eram de informática ficavam espantados com o conhecimento que aquela criança tinha. Então eles pediam aos pais livros de informática
E coloca isto, claro, também para divertimento. Há vídeos engraçadíssimos que ele fazia, que ele montava, em que os cãezinhos dele eram as personagens, que ele criava as vozes, eram assim umas histórias muito engraçadas. PlayStation, todas essas brincadeiras. Portanto, também para o jogo, não é? Para brincar, para se divertir, mas também como oportunidade de evangelização. Nomeadamente, dando a conhecer, em primeiro lugar, a Eucaristia. Até há um vídeo muito bonito em que ele explica, por exemplo, a transubstanciação. E que nós vamos ver nestas preocupações, neste interesse informático do Carlo, aquilo que também era a sua vida espiritual. E, aliás, os seus computadores vão ser uma das fontes depois para o processo de beatificação. Neste caminho, ao mesmo tempo, continuando tudo, e é sempre importante, uma criança normal, não é? Portanto, jogar futebol, a brincar no computador, também com um grande sentido da caridade. Isto é outra coisa muito importante para nós percebermos a vida e a espiritualidade do Carlo, que é o encontrar Cristo no pobre, encontrar Cristo no mais necessitado, encontrar Cristo no último, encontrar Cristo no desprezado. E, portanto, desde logo um trabalho com os sem-abrigo. Sim. É curioso, por exemplo, ele esperar por receber a mesada para ir comprar um saco-cama para um sem-abrigo que havia lá perto, por vezes chegar a casa sem os ténis, porque tinha dado a um sem-abrigo. Dar a pessoa mesada para a sopa dos pobres de Milão e, portanto, ter este trabalho caritativo, direta e indiretamente, que marcam aquilo que é a consequência da sua vida cristã e de uma forma discreta. Não só com a pobreza mais direta e mais notória, mas também aqueles que muitas vezes sabemos que são os últimos das nossas cidades. Milão é uma cidade em que circula muito dinheiro, uma cidade muito rica, não é? Uma capital financeira de Itália, e ao mesmo tempo sabemos como estas cidades também atraem muitas pessoas à procura de novas oportunidades e, portanto, também é um sítio de muita imigração e, portanto, o Carlo Acutis também tem um trabalho excepcional com os imigrantes, em que ele procurava, muitos deles com funções mais simples, de porteiros, dos condomínios, e assim ele fazia questão de ir de bicicleta e parar em cada condomínio para os ir cumprimentar, sempre simpático, e conseguiu a conversão de muitos deles assim, a começar por um que foi, portanto, ele teve a ama polaca e depois teve também o Rajesh, que era também um rapaz hindu, que também ficou assim com funções de babysitter do Carlo. E que, de facto, diante da alegria daquela criança, que ele muitas vezes o levava à missa, muitas vezes o levava a rezar, quando ele queria ir à igreja, via a alegria com que aquele menino vai receber Jesus, com que aquele menino fala de Deus, com que fala dos milagres eucarísticos, que vai ser outra coisa importante para nós percebermos a vida do Carlo, acaba por se querer converter. E, portanto, é logo uma das primeiras conversões que o Carlo consegue, entre aspas, não é esta. Não foi propositado? Não, foi, de certa forma, no Carlo havia isto. Eu queria que os outros também experimentassem a alegria que ele sentia. Entendi. Ele tinha este desejo. E então, mas sem um naquele proselitismo que o Papa fala muitas vezes contra o proselitismo, não é aquele proselitismo despótico, não é? Sim. A própria a alegria do Evangelho, não é? Como o Papa tantas vezes diz, que atrai quem conhece. E o Carlo é um destes testemunhos autêntico, concreto, do que é amar Jesus e querer seguir Jesus. Há pouco dizia a questão dos milagres eucarísticos. O Carlo vai montar, neste seu gosto pela informática, vai montar ou vai idealizar, porque algumas não teve tempo para depois realizar, exposições. A primeira sobre os milagres eucarísticos. E, portanto, como já deu para perceber, ele era de uma família abastada, financeiramente com bastantes posses. Mas em vez de pedir férias nos sítios da moda, pedia férias nos sítios de peregrinação. E então, nomeadamente, aqui em Fátima, vir aqui a Fátima, ir ao Milagre Eucarístico de Santarém. E nestas viagens que ele fazia, querer conhecer os sítios dos milagres eucarísticos. Há uma história engraçadíssima da mãe a contar que uma vez andavam pelo meio de Espanha à procura de uma igreja onde tinha sido um milagre eucarístico e a mãe dizia, mas nós, se há algum problema com o carro, nós ficamos aqui, que ninguém estamos perdidos no meio de nada. E ele insistente que tinham de encontrar aquela igreja. Portanto, ele faz uma recolha dos milagres eucarísticos e exaustiva. Quer dizer, quando nós vimos aquela lista e quando começamos a ver os painéis que ele montou sobre os milagres eucarísticos, eu fico de boca aberta, quer dizer, grande parte daqueles milagres eucarísticos eu não fazia ideia que existiam e, portanto, de um espectro de datas excepcional por países, vale a pena, está disponível na internet a tradução portuguesa da exposição dos milagres eucarísticos e vale a pena conhecer. Também uma exposição
sobre as aparições de Nossa Senhora, era a que ele estava a montar quando morreu. Depois uma sobre os anjos e os demónios, também na história dos santos. E depois outra, também a partir dos santos, o inferno, o purgatório e o paraíso. Foram exposições que ele idealizou, foram realizadas depois pela Associação Carlo Acutis, ou seja, idealizadas por ele, mas não concretizadas, que ele não teve tempo. E, portanto, ele vive este dinamismo e este caminho assim muito forte de amor a Jesus, de conhecimento de Jesus e também de evangelização, até que começa com alguns sinais de doença, com 15 anos. Sim. No final do mês de setembro, no mês de agosto, mês de setembro de 2006, começa com alguns sinais de doença. Ele, quando percebe que a doença vai se agravando, ainda sem o diagnóstico, diz: Deus deu-me um alarme, Deus deu-me um despertador, o tempo está a contar. Não é? O tempo está a contar. Quando é o diagnóstico e ele percebe que, portanto, teve uma leucemia fulminante, que não ia sobreviver. Ele vive a mensagem de Fátima de uma forma, ele é um espantado e um fã, digamos assim, da mensagem de Fátima. Então faz o oferecimento de todos os seus sofrimentos, como Nossa Senhora e o anjo pediram em Fátima, em que ele diz: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa, para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu. E vive aqueles dias de um sofrimento terrível, mas numa oferta e numa entrega, quer dizer, que custa acreditar que é um menino de 15 anos. De tal forma, os enfermeiros contam, os médicos contam que o acompanharam naquele tempo, que muitas vezes chegavam a perguntar: como é que estás? E ele dizia, a primeira resposta dele era o sorriso. Ele sorria e dizia: bem, estou bem. E quer dizer, havia vezes em que os enfermeiros: não podes estar bem, estás a sofrer, estás cheio de dores. E ele respondia: há quem esteja pior que eu. Por vezes, ele com dores, não conseguia dormir. Olha, queres que chamemos a tua mãe, outra vez à noite? E ele: não, façam silêncio, deixem a minha mãe dormir, que ela precisa descansar, que ela está muito cansada. Ou seja, assim, uma oferta total. E poucas horas antes de entrar em coma, deixa-nos o seu testamento, em que ele diz: morro feliz, porque não desperdicei nem um minuto da minha vida em coisas que desagradassem a Deus. Meu Deus, e ficamos com esta frase. Até peço para o padre repetir, por favor. Sim. Morro feliz, porque não desperdicei nem um minuto da minha vida em coisas que desagradassem a Deus. O que é que nós temos feito da nossa vida, olhando para a vida de Carlo Acutis? É esta pergunta que fica já para um brevíssimo intervalo. Vá tomar um cafezinho e voltamos já. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre o beato Carlo Acutis. E para nos vir falar sobre este beato, temos aqui o padre Ricardo Figueiredo, que lançou um livro, Não Eu, mas Deus. E estávamos aqui a falar no intervalo, porque no intervalo nós falamos muita coisa, e eu estava a falar com o padre Ricardo, é que a minha sensação ao ouvir o padre é que o Carlo tinha muita pressa. Havia uma urgência nele. Quer comentar isso? Antes de mais, parece-me que ele tem a urgência de ser santo. Sim. E essa é a grande... Primeiro, a parte própria da juventude. Sim, sim. Um jovem que não tenha pressa. É inquieto. Exatamente. Estamos, aliás, até a preparar a Jornada das Mulheres da Juventude, e Maria levantou-se e saiu apressadamente para a montanha. E, portanto, o Carlo vive esta pressa própria. E, aliás, até acho que há um ponto do caminho de São José Maria Escrivá, este livro de São José Maria Escrivá, que sintetiza muito bem até a vida do Carlo, que é ser enérgico, ser viril, ser homem, e depois põe reticências e diz ser anjo. E acho que isto traduz muito bem a vida do Carlo. Esta frase de São José Maria traduz muito bem a vida do Carlo. É enérgico, próprio do jovem, ser viril, o caminho da virtude e a sua luta pela vida de oração. Nós temos ideia, o diretor espiritual dele conta, quando ele tinha 14 anos, dando conta da sua vida espiritual, dizia que já conseguia, com 14 anos, já conseguia fazer meia hora de oração diária diante do Santíssimo, sem distrações. E nós ficamos todos espantados, nem 5 minutos conseguimos, sem distrações, quanto mais meia hora. E, portanto, ele já consegue viver esta virilidade, este vencer-se a si próprio, o ser homem, ser homem completo, sendo mesmo uma criança, mas a firmeza e a totalidade com que ele vive a sua vida,
e depois ser anjo, não é? Ser esta alma que tanta gente leva para Deus. E, portanto, é a energia própria da juventude, mas aproveitada para o céu. Literalmente ele foi aquele jovem que não se deixou acomodar no sofá e que saiu do sofá, nem nunca foi para o sofá, ele foi um jovem incomodado e que se deixou incomodar pela fé e por muito Deus. bonito. Nós, quando foi agora, antes da beatificação, ele está sepultado em Assis, no santuário do despojamento, e quando abriram, mostraram o corpo dele, depois de tratado e cuidado, ainda que esteja intacto. Quando foi a abertura da sepultura estava intacto, mas quando mostraram, como é que o vestiram? E a forma como o vestiram é uma forma muito, muito bonita para percebermos a vida do Carlo. Primeiro com o seu casaco desportivo, ele tinha muito pouca roupa, os pais tinham muitas possibilidades, mas ele nunca queria, não vale a pena comprar roupa, não vale a pena... e então, sempre com aquele seu casaco, um casaco desportivo, calças de ganga e ténis da Nike. e estes ténis da Nike são uma coisa muito curiosa, porque de facto mostram que ele era um imparável. Era um rapaz imparável e que é este grande testemunho de um rapaz que percebe que a vida não é só aqui. O nosso grande objetivo é o céu. E esta é uma das coisas muito bonitas da espiritualidade do Carlo Acutis, é verdadeiramente nós percebermos que esta pressa traduzia-se num grande sentido da morte. Sim. Em que ele, contam os pais e os amigos dele, que quando queriam combinar alguma coisa, para a semana vamos fazer isto ou fazer aquilo, e ele dizia isto, mas sim, se estivermos vivos, se Deus nos permitir, faremos isto e aquilo. Ou seja, tinha um grande sentido de que a vida aqui é passageira e, portanto, o que nós temos aqui a fazer é para o céu. Não desperdiçar nem um minuto da vida em coisas que desagradacem a Deus, só fazer coisas que agradacem a Deus, porque o grande horizonte da vida tem de ser a vida eterna. Falávamos aqui também no intervalo que conheceu os pais de Carlo Acutis. Fale-nos dessa experiência. Nós todos temos os nossos santos de devoção. Não é? Sim. E, por exemplo, eu admiro muito, já há muitos anos, São Tomás de Aquino. Sim. Mas sempre este problema, que conhecemos São Tomás de Aquino, conhecemos alguns pormenores da história de São Tomás de Aquino, mas não temos este contacto, temos o que nos é permitido na comunhão dos santos, que é nós podermos haver esta troca de benefícios e esta relação que nós podemos ter com os santos que estão no céu, mas não temos este lado familiar e este lado próximo. E uma coisa que eu fui descobrindo ao estudar as histórias destes exemplos de vida de santidade mais recentes, é que podemos conhecer os pais. Eu falava há um bocadinho do Guido Shepherd, também, o santo surfista. Tive a oportunidade, quer cá em Portugal, estar com a família dele, quer quando visitei o Rio de Janeiro, estar com a família, quer o ano passado tive de ir, um amigo meu ia defender provas de mestrado em Milão, e então fui lá e combinei com a mãe, já trocava, durante a redação do livro, já troquei algumas mensagens por WhatsApp, porque agora os novos tempos, trocar mensagens de WhatsApp com familiares de santos, e já tinha trocado e, portanto, combinei e estive então com a mãe e com o pai, com o Andrea e com a Antónia, em Milão. E é uma experiência, primeiro é estranho, é pensar que é uma outra dimensão, não é? É pensar que estamos numa dimensão que não é habitual, não é? Estar com um familiar, com a mãe de um beato, de um futuro beato da igreja, de alguém que está no céu. Não é? E, portanto, pensar que ela tinha ligações especiais também com o céu, que certamente os filhos no céu continuam a obedecer aos pais na terra, não é? Portanto, certamente ela tem ali alguma intercessão especial. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ver uma mulher normal. Uma mulher normal, que vê e que toca nisto como um mistério. Havia um comentário muito engraçado que se diz, não é? Há pais que levam os filhos para o batismo, que levam os filhos para o crisma, que levam os filhos para o casamento. Ela levou o filho para ser beato. Não é? Isto é um ato, é algo único, não é? Quase único, não é único. Já houve vários pais que tiveram essa graça, mas quase único. E, portanto, este grande sentido da eternidade, este grande sentido da santidade, que é uma santidade próxima. O Papa Francisco escreveu uma exortação sobre o apelo à santidade, que nos mostra exatamente, chama os santos ao pé da porta. Sim, sim. É? E, portanto, são estes santos que nós temos tão próximos e que podemos trocar WhatsApps com a mãe dele
e que são qualquer coisa de excepcional. Falávamos também, perguntei-lhe se o Carlo Acutis tinha irmãos. Sim, ou seja, ele Enquanto em vive? vida, enquanto vivo, não teve irmãos, os pais não conseguiam, queriam ter mais filhos, mas Não Nosso Senhor conseguiam. não nos concedeu. Mas ele, na reta final da doença, diz à mãe que mas mãe vai ter mais filhos. E, de facto, depois da morte do Carlo, nascem gêmeos, tem um casal de gêmeos, que é muito bonito também, quando foi a cerimónia da beatificação. Estavam o pai, a mãe e os dois irmãos pequeninos junto, e que também com uma vida, também fizeram a primeira comunhão, deram muitos sinais também de consciência de fé muito cedo e, portanto, também fazer um caminho também rumo à santidade de uma forma também particular. Portanto, há esta presença, quase uma profecia do Carlo, que diz à mãe que vai ter mais filhos. E, portanto, há os irmãos do Carlo aqui na Terra e que não o conheceram, o irmão. Fale-nos da ligação do Carlo Acutis com os pastorinhos. Carlo Acutis visita, eu não consigo confirmar a data, qual foi o ano, mas ele visita aqui o Santuário de Fátima e fica muito impressionado com a mensagem de Fátima, de forma geral. E que, quando nós vemos, há uma grande ligação entre a mensagem de Fátima e a espiritualidade do Carlo Acutis. Primeiro que tudo, uma espiritualidade eucarística, em primeiro lugar, depois a espiritualidade mariana, a reparação e, portanto, a confissão e o oferecimento das obras. E, portanto, há este grande paralelo, este espelho quase, que vimos na vida espiritual do Carlo, que ele foi preparado para viver a espiritualidade do Carlo Acutis. De forma particular, impressionava muito a história do nosso Francisco, que ele que era assim, quase bravo, não é? Que era assim um rapaz, mas que tinha de rezar muitos terços para ir para o céu. E tinha o amor pela Eucaristia. E o amor pela Eucaristia. E o Carlo é assim uma alma muito parecida com a vida espiritual do nosso Francisco. E, ao mesmo tempo, aquilo que é o apelo da mensagem de Fátima e a leitura do segredo da mensagem de Fátima, daquilo que é o mistério da Igreja e da Igreja que sofre, da Igreja que é perseguida, de tal forma, quando nós pensamos o ano da morte do Carlo, 2006, sabemos como o Papa Bento XVI tinha começado o seu pontificado há pouco mais de um ano e como foi vítima de tantas perseguições ao longo de todo o seu pontificado, mas desde o início, e o Carlo, primeiro, com um grande sentido de Igreja, ele diz, até tem uma frase muito bonita que diz: falar mal da Igreja é falar mal de si próprio, e, portanto, ele percebe a perseguição que o Papa está a sofrer e oferece os seus sofrimentos pelo Papa Bento XVI, de uma forma muito concreta, exatamente por perceber há uma perseguição e o Carlo, na leitura que ele faz da mensagem de Fátima, de percebermos que ele faz uma ligação muito direta entre aquilo que é a perseguição à Igreja prevista no terceiro segredo, na terceira parte do segredo de Fátima e o acontecimento a perseguição de que o Papa Bento XVI foi vítima, toda a Igreja é vítima ainda hoje. Fale-nos da relação também de Carlo Acutis com Assis. O Carlo Acutis, por procurar, gostava muito também da ligação à natureza e de estar no meio da natureza, e por ter os avós próximos de Assis, ia muitas vezes para lá. Quando os pais percebem que ele tinha muito gosto por Assis, compram uma casa no centro histórico de Assis, uma casa para a família, que se torna, e em vários vídeos nós podemos ver a casa, portanto ele tem esta casa de férias, e que se vai tornar muitas vezes o refúgio do Carlo nas férias escolares. Dirige-se para Assis, que é o sítio que ele gostava muito. E desde logo, quando os pais compram esta casa em Assis, a mãe estava a ver questões de mudar para Assis, a casa, depois de comprarem a casa, e percebe que no regulamento da cidade diz: quem tem casa em Assis tem um lugar no cemitério de Assis. Sim. E a mãe comentou isto com o filho, enfim, olha, temos um lugar aqui. E o Carlo pede: então, mas quando eu morrer quero ficar aqui. Era o seu sítio de predileção. A vida e a história e a espiritualidade de São Francisco, aquela pobreza até que ele vivia de uma forma, na relação com os pobres, como eu disse, já vimos aqui, era um miúdo abastado, era um miúdo de uma família rica e tinha um amor aos pobres e uma dedicação aos pobres.
até naquela que eu falava há pouco, aquilo dele ir comprar um saco de cama para aquele sem-abrigo que havia perto de casa, quase que vemos aí o beijo ao leproso, não é? De São Francisco de Assis. Portanto, esta proximidade, este amor, esta dedicação a ver Cristo no pobre e no fragilizado. Portanto, ele vive esta dedicação, esta vivência da espiritualidade da pobreza de São Francisco de Assis e, de tal forma, ele é sepultado, então, quando morre no cemitério de Assis e quando foi a exumação do corpo decidiu-se ia ficar a sua relíquia, o seu corpo, no santuário do despojamento, onde São Francisco de Assis conta a história que despojou todos os bens, entregou e disse ao pai que não quer mais nada da vida, quer começar uma história nova, e depois o bispo o acolhe com o seu manto. Portanto, é aí que ele está sepultado. Exatamente, que é uma forma muito simbólica e muito bonita. Também aquele sítio onde São Francisco se despojou de tudo, não é? E não quer ter nenhum bem da terra. Ser aí que o beato Carlo Acutis está sepultado mostra-nos muito bem a sua entrega total, o seu despojamento total para estar com Deus e estar para Deus. Comenta esta frase: todos nascemos como originais, muitos morrem como fotocópias. Esta é a frase que o Papa Francisco cita, a frase é do beato Carlo Acutis, e é a frase que o Papa Francisco cita a propósito de Carlo Acutis na exortação apostólica, nesta carta que o Papa escreveu a todos os jovens, Cristo vive. E neste documento que o Papa cita, exatamente dizendo uma coisa muito bonita, eu gostava de comentar a frase, pegando naquilo que o Papa diz sobre esta frase. Porque o Papa começa por dizer, muitas vezes podemos achar que neste mundo moderno, neste mundo digital, neste mundo frenético em que nós vivemos, é impossível ser santo. E o Papa comenta então dizendo que este mundo onde nós vivemos, tantas vezes assim, não devemos vê-lo como um obstáculo à santidade, mas como uma oportunidade. Como o exemplo de Carlo Acutis. E depois o Papa continua comentando. Muitas vezes este mundo em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, tenta obrigar-nos a seguir certos estereótipos, certos modelos, que é os ídolos, não é, deste mundo, de tens de ser assim para ser feliz, tens de ser assim. E o que nós sabemos, quer do ponto de vista psicológico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, isto cria um grande sofrimento em muitos jovens. Sim. Porque vivem, não são livres, não são originais. Porquê? Porque têm de repetir aquilo que é o esquema que a escola impõe, aquilo que é o esquema que a televisão impõe, aquilo que é o esquema que o grupo de amigos impõe. E o Carlo Acutis diz exatamente isto. Todos nascemos originais, muitos morrem como fotocópias. Ou seja, todos nós nascemos com uma capacidade e uma possibilidade de viver a nossa vida a 100% e muitos morrem sendo apenas fotocópias. E só para eu ilustrar um bocadinho mais isto, é muito bonito o que conta uma das amigas, uma amiga e colega do Carlo Acutis, conta que quando estudavam informática, eles diziam sempre, sobretudo, quando se estudar informática, tem de estudar programação. Que é para não usarmos a informática só na ótica do utilizador. O quê? O que é a ótica do utilizador? Alguém já pensou o que é que nós vamos fazer com o computador e, portanto, seguimos aquelas pegadinhas todas que toda a gente já nos deixou. Ele diz, não, saber programação. Porquê? Para agarrar a informática, que é o que ele leva para a vida, para todos vivermos como originais. E esta é uma das coisas muito bonitas da espiritualidade do Carlo, exatamente este apelo a nós vivermos aquilo que é a fidelidade à graça de Deus constante. Carlo Acutis já foi consagrado quase patrono dos internautas. Fale-nos desse... Ainda não foi. Sim, mas está quase. Nós esperamos que seja, já pode ser, entretanto. Sim. Não precisa ser canonizado. Temos o caso do beato Père Jorge Frassati, sim. que é patrono da juventude, foi declarado patrono da juventude pelo Papa João Paulo II. Portanto, o Carlo Acutis não tem de ser canonizado. Esperamos que haja essa oportunidade. Graça. Mas, sobretudo, o que é muito bonito ver nesta ligação com a informática, além desta questão da programação que eu dizia há pouco, foi também, antigamente, quando se faziam os processos, quando se fazem os processos de beatificação de alguém que morreu há mais tempo, vamos ver os escritos, vamos ver as conversas, os testemunhos que nos chegam. O que é que se faz num jovem como o Carlo Acutis? Além dos escritos, que não eram muitos, ele não tinha agenda, temos os computadores dele. E uma coisa impressionante é que, de facto, quando ele diz, como dizíamos há pouco, que ele não desperdiçou nem um momento da vida em coisas que desagradacem a Deus, é algo que se viu no computador do Carlo. Tudo era de Jesus. Tudo eram coisas da fé, coisas de Jesus. Não havia a mínima marca, já nem falamos de coisas graves, não havia a mínima marca, insinuação do que quer que fosse que pudesse ferir de alguma forma a consciência e a pureza de Carlo Acutis.
que é algo que era constante e, portanto, que vemos também no uso do computador, mas também vemos no resto do dia-a-dia este gosto e esta busca dele pela pureza. Há um episódio muito curioso até, parece que uma vez estavam com amigos numa piscina de férias e parece que apareceu pronto, uma rapariga mais ousada, digamos assim, e ele foi repreendê-la, a dizer que estão ali crianças, que ela não devia... Portanto, ele era assim uma seriedade desta vida moral, que é exteriormente, mas também, sobretudo, no computador. E, portanto, muitas vezes o computador e a informática são uma grande tentação para coisas desonestas, para coisas que não são boas. E o Carlo Acutis, patrono da informática, sob o bom uso da informática e depois com o meio de evangelização. O Papa Bento XVI dizia como outrora os missionários levaram a fé pelos novos continentes que eram descobertos. Nós, hoje em dia, temos este grande continente que é a internet para evangelizar. Sabemos que a internet tem muita coisa má, então o que é que vamos fazer? Vamos enchê-la de coisas boas, como o Carlo Acutis fez, e este tem de ser o grande desafio para ser patronos informáticos. Eu acho giro porque os nossos missionários que trabalham ali na área de informática, que têm ali a salinha deles, assim que começaram a ouvir de Carlo Acutis, já foi há um tempinho, puseram logo lá a fotografia dele. Não, ele vai nos ajudar. Então, eu acho isso muito bonito porque é um testemunho de vida. Ele ajuda e ajuda muito. O Carlo é impressionante. Não falámos aqui dos milagres. Ia-lhe perguntar isso agora. Sim. Se quiser, pode falar. Portanto, houve um milagre para a beatificação. Houve ali, mesmo eu falei sempre de um outro milagre, pensava que era um outro milagre, mas afinal foi o do menino que, quando foi no 4º aniversário da morte do Carlo, portanto, nem o processo de beatificação estava aberto, mas já havia alguma devoção ao Carlo. Houve um padre no Brasil que tinha uma relíquia do Carlo, disse que iam rezar a missa pelo Carlo, e que no final seria dada a relíquia à veneração. E este menino, o avô de uma criança, ele tinha pâncreas anular, é um problema congénito que faz com que vomite muito, e é levado, o avô leva, e quando vão para a veneração da relíquia, a criança pergunta ao avô: o que é que eu peço? O que é que eu digo? E o avô diz: pede o que mais queres. E o menino então beija a relíquia e diz: parar de vomitar. E parou de vomitar logo ali, e passado 3 dias é levado ao hospital e não há qualquer marca da doença. Portanto, este foi o milagre. Há muitos outros milagres e o Carlo é este modelo este exemplo, e que está a ser por todo lado. Como disse, há outro milagre que certamente será o milagre que vai para o processo de canonização, mas quando eu estive com a mãe perguntei-lhe sobre isto e a mãe disse: milagres não faltam. Deus quer que o Carlo seja conhecido. E também já há muitos informáticos e muita gente ligada aos computadores está a pedir esta intercessão do Carlo. E já agora a partir, não é nenhum milagre excepcional, mas é o Santo Agostinho distinguia entre os milagres objetivos e os milagres subjetivos. Então, os milagres objetivos são estes que são reconhecidos pela Igreja, por os milagres subjetivos são estes sinais que Deus nos dá. E, portanto, eu escrevi o livro do Carlo há uns meses e publiquei-o. E pronto, ele ia ser canonizado, eu ia ser beatificado, eu muito contente com a beatificação dele, mas andava eu entretido a fazer a minha tese de doutoramento. Passei tipo normalmente há sempre as crises de doutoramento das teses, não tive um tempo sem conseguir escrever. E, curiosamente, agora estes últimos meses, a redação da tese começou a avançar muito rápido. Até achei estranho, consegui acabá-la até mais cedo do que estava à espera. E até, agora tenho engraçado, acabei mais cedo, não é? Ia falando sobre o Carlo, e lá vem a beatificação, mas eu percebo porque foi o Carlo que me ajudou a fazer a tese, de certeza, porque estas últimas 3 semanas, as últimas 2 semanas antes da beatificação e posteriormente, são sem parar a falar do Carlo. Portanto, eu acredito que ele esteve ali a agarrar-me as mãos no computador para escrever a tese mais rápido, para agora poder dedicar a este apostolado, que foi inesperado e que surgiu de dar a conhecer, e tanta gente, como disse, quer em Portugal, quer no Brasil, me pedir para falar sobre o Carlo e querer conhecer a vida do Carlo e estar a crescer assim tanto. Um fenómeno que não se via há muito tempo. Eu arriscaria dizer que talvez só com esta expressão mediática e tão difundida, se calhar só a canonização da Santa Teresinha do Menino Jesus e a espiritualidade de Santa Teresinha, em que a semana a seguir à beatificação, não só os jornais católicos e os meios de comunicação católicos falam da beatificação, mas também os jornais laicos, os jornais do mundo, da sociedade normais. E a internet está cheia. Cheia, tudo a falar do Carlo Acutis. E, portanto, este entusiasmo, que eu acredito que foi ele que também me ajudou, eu tenho como milagre pessoal, foi o Carlo ter-me ajudado a terminar a tese de doutoramento para me dedicar a este apostolado. É bonito porque o Carlos Acuti e o Padre são da mesma geração
e acho que foi Carlo Acutis que o escolheu para divulgar a sua vida e tudo aquilo que Deus fez na vida deste jovem. Eu sinto que seríamos bons amigos. Sim, se nós com todos da mesma certeza. idade, tivéssemos andado juntos na escola, teríamos sido bons amigos. Portanto, somos amigos agora, ele no Sim. céu e eu aqui na terra, e ele vai-me ajudando e vai ajudando tanta gente. Exatamente. Padre, o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e continua assim com essa pressa como Carlo Eu que Acutis. agradeço esta oportunidade e, sobretudo, deixar para todos os que nos acompanham este convite a conhecer o Carlo melhor, a criar devoção, a crescer na devoção ao Carlo e a tê-lo como intercessor. E acredito muitas vezes sabemos pessoas que têm esta ansiedade porque os filhos estão afastados da fé ou porque... E o Carlo será certamente um grande intercessor. Confiem no ao Carlo, que confiem os filhos, os netos, os sobrinhos que preocupam. Confiem no ao Carlo. O Carlo faz muita coisa. Podemos encontrar o livro na Livraria Paulos, certo? Na Livraria Paulos e também noutras livrarias. Ele está disponível em vários sítios e também através da loja virtual da Paulos também. Ok. Muito obrigada pela sua presença e terminamos o nosso programa com um pequeno vídeo que a nossa produção montou. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Meio-dia de domingo em Roma e Francisco se encontra com os fiéis para a tradicional oração do Ângelus. Depois da meditação do Evangelho, o Papa convidou todos a aplaudirem o jovem beato Carlo Acutis. O Papa recordou que no sábado, em Assis, o menino de 15 anos, apaixonado pela Eucaristia, foi beatificado. E entre as virtudes de Carlo, o Papa deu destaque para o fato dele não ter ficado numa cômoda inércia, mas de ter visto as necessidades do seu tempo e ter encontrado nos mais frágeis o rosto de Cristo. O seu testemunho, afirmou Francisco, indica aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade está no colocar Deus em primeiro lugar e servi-lo nos irmãos, especialmente nos últimos. Servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. A celebração de beatificação de Carlo Acutis foi em Assis, na Basílica Superior de São Francisco. O decreto que reconhecia o milagre realizado por intercessão de Carlo já tinha sido assinado pelo Papa Francisco em fevereiro deste ano, mas por causa da pandemia, a celebração só pôde ser realizada neste mês de outubro. Cadeiras foram colocadas do lado de fora da Basílica para que mais fiéis pudessem participar do momento. A missa foi presidida pelo cardeal Vallini, que afirmou ter visto em todo o mundo crescer um interesse muito grande pelo testemunho de Carlo, um menino de apenas 15 anos, mas que soube viver cada instante com o coração cheio de amor a Jesus. Vallini destacou traços da humanidade de Carlo. Um menino normal, simples, espontâneo, simpático, amava a natureza, os animais, gostava de jogar bola, tinha muitos amigos da sua idade e era interessado pelos meios modernos de comunicação. Apaixonado por informática e como autodidata, fez sites para transmitir o Evangelho, comunicar valores e a beleza. Mas afirmou que o amor pela Eucaristia, o desejo de colocar Deus acima de tudo e o serviço amoroso aos mais pobres são aspectos distintivos da fé heróica do pequeno Carlo. E essa santidade, como possível a todos e não reservada a um estreito grupo de eleitos, é uma das principais mensagens da vida de Carlo. O jovem milanês se tornou um raio de luz, um farol que ajuda a iluminar o caminho de tantos jovens. Testemunhou que a fé não nos distancia da vida, mas nos mergulha mais profundamente nela, indicando a estrada concreta para viver a alegria do Evangelho. Com um abraço, o cardeal Vallini acolheu os pais de Carlo e agradeceu pelo dom dado à Igreja de todo o mundo. No relicário, onde está o coração do jovem, está escrito o seu maior segredo de santidade: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. E na imagem escolhida para recordar o beato, o olhar e o sorriso de um jovem que soube aproveitar intensamente e com muito amor os seus 15 anos de vida.